A paz do Senhor, meus prezados irmãos. Neste vídeo estaremos falando acerca da Páscoa, qual o significado dela para nós cristãos e qual o significado ela teve lá atrás para o povo de Israel. Então estaremos falando da Páscoa em 3 momentos. Qual a origem da Páscoa, o que Jesus Cristo tem a ver com a Páscoa e como a Páscoa, qual o significado da Páscoa para nós cristãos nos dias de hoje. Com grande alegria que vemos aqui, nessa véspera de dia de Páscoa, estaremos trazendo uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. E essa Páscoa, ela representa muito para nós cristãos de todo o mundo. Mas antes de começar a falar acerca da Páscoa, gostaria de trazer um versículo aqui para os irmãos, que vem falando acerca da instituição da primeira Páscoa, em Êxodo capítulo 12, e nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses dos anos. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O versículo 6: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Essa passagem aqui, ela vem falando acerca da instituição da primeira Páscoa, quando o povo de Israel ainda estava lá no Egito como escravo. Nós sabemos que eles passaram muitos anos como escravos no Egito e, por causa disso, eles clamaram a Deus e Deus enviou Moisés para livrá-los daquela situação. Depois de 9 pragas, Deus resolveu passar a 10ª praga, que ele dizia o seguinte, que à meia-noite o anjo da morte passaria na casa de todos os egípcios, inclusive na casa dos filhos de Israel. Porém, Deus falou para Moisés, dizendo o seguinte: avisa o povo de Israel que todos devem matar um cordeiro, e nesse cordeiro, depois que eles matarem, eles vão ter que passar o sangue desse cordeiro lá no umbral das portas e das janelas, para que quando o anjo da morte passar à meia-noite, ele não atinja ninguém naquela casa, pois a ordem de Deus é que o anjo deveria matar todo o primogênito, tanto de seres humanos quanto de animais, inclusive o primogênito também de Faraó. E como o povo obedeceu àquela ordem, o que aconteceu? O anjo da morte passou no arraial de Israel, e como todos tinham passado o sangue no umbral da sua porta e da janela, o anjo passou e não matou ninguém. Porém, no arraial dos egípcios, em cada casa havia um morto, tanto de homens quanto de mulheres e de animais. Então não houve uma casa no Egito em que não houvesse um morto. Então ali começou a instituição da Páscoa. E Deus mandou que eles também comessem da ervas amargas, né? E que eles também levassem pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Qual o significado do pão sem fermento? É que, na verdade, o pão, para ele ficar macio, do jeito que está, o pão tem que fermentar, leva um tempo para fermentar. E a Bíblia nos diz que Deus iria tirá-los com mão forte e poderosa numa coisa assim muito rápida. Então não daria tempo do pessoal levedar a massa. Então a massa iria do jeito que estava, ou seja, sem fermento. É o que mais tarde ficou conhecido como pão ázimo. Eles deveriam também comer ervas amargas. Para quê? Para que eles lembrassem de que eles passaram um período amargoso lá no Egito, um período muito difícil, de muita
tribulação, porque lá eles estavam como escravos. Então, assim começou a Páscoa. A Páscoa teve origem lá no Egito, quando o povo de Israel ainda era escravo. E por causa daquele cordeiro que eles mataram e passaram o sangue lá na porta e na janela, o anjo da morte passou e não matou ninguém daquela casa. Então, o significado de Páscoa quer dizer passagem. Em hebraico, né, a Páscoa é Pessah, que quer dizer passar por cima. Isso quer dizer que o anjo da morte passou por cima daquelas casas e não matou ninguém. Então, para nós, hoje, a gente vê que a Páscoa já tem um significado diferente. E o que tem a ver a Páscoa com Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele se fez o Cordeiro Pascal por nós. Lembra que nós falamos que lá atrás eles mataram um cordeiro e por causa do sangue do cordeiro, o povo de Israel teve o livramento do anjo da morte. Jesus Cristo morreu na época da Páscoa, na véspera do sábado, né? A Páscoa seria comemorada no domingo e Jesus Cristo morreu na sexta-feira e por causa disso, ele se tornou o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, ele derramou o seu sangue por nós. E todos aqueles que viram, né, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora já têm a sua vida coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o pecado, a morte já não tem mais domínio, já não tem mais autoridade sobre nós. O diabo já não tem mais autoridade de chegar e dominar sobre nossas vidas, porque agora nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue e por causa desse sangue que ele verteu por nós, hoje nós estamos protegidos por esse sangue. E glória a Deus por causa disso, porque todos nós estávamos perdidos, estávamos em densas trevas, vivíamos como escravos do pecado, e você sabe que escravo não tem direito a nada. O escravo não tem direito nem ao seu próprio corpo, ele não é dono. E hoje nós nos tornamos servos de Jesus Cristo, amigos de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, morreu na época da Páscoa e derramou o seu sangue por nós. E hoje, o que representa para nós isso? Hoje, Deus ele sabe que nós somos muito esquecidos. Então, o povo de Israel deveria comemorar a Páscoa ano a ano para que eles pudessem lembrar de que um dia eles foram escravos no Egito e Deus os livrou com mão forte e poderosa. Por isso, ele instituiu para os hebreus aquele memorial. Para nós, o memorial que Jesus Cristo deixou é a ceia do Senhor, aonde ele disse que o pão representa o seu corpo, o vinho representa o sangue que ele verteu por nós na cruz. E ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Hoje nós tomamos a ceia em memória ao sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Ele nos deixou esse memorial para que a gente pudesse lembrar sempre, porque com o passar do tempo é tendência nossa, humana, esquecer de tudo que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós nos esquecemos o que nós almoçamos hoje, esquecemos o que nós jantamos ontem. Agora imagina como não seria muito fácil a gente esquecer de um fato que ocorreu há mais de 2000 anos, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Então, para que a gente não viesse a se esquecer desse sacrifício que ele fez por nós, ele deixou para nós hoje a Páscoa como sendo a nossa ceia. Nós, os cristãos, não precisamos mais celebrar a Páscoa como faziam os judeus, porque aquilo ali era um memorial para eles
de que eles foram libertados lá da escravidão do Egito. Hoje nós celebramos a Ceia do Senhor e nós lembramos do memorial que Jesus Cristo foi lá e deu a sua vida por nós, e através do seu sangue nós alcançamos a salvação, o perdão dos nossos pecados, a nossa remissão. E assim como o povo de Israel tinha a certeza de que ele viria conquistar a terra prometida, Jesus Cristo nos deixou a esperança de que nós vamos conquistar a nossa terra prometida, porque ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar e vos levarei para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, que todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus de Águas Claras e todos aqueles que estão assistindo este vídeo tenham uma feliz Páscoa para o ano de 2021 e saiba que Jesus Cristo está cuidando de você, o Cordeiro Pascal continua ao seu lado, sempre velando por você. Boa Páscoa a todos nossos irmãos.